Olá, eu sou Mari Pereira, sou criadora de conteúdo e estrategista digital. E hoje a gente vai falar um pouquinho da identidade visual e dos elementos da comunicação. Começando, eu queria dizer para você que tudo é comunicação. Então, tudo que existe ali no seu perfil, desde a sua foto de perfil, a sua bio, os seus destaques, os elementos que você utiliza no seu feed, desde cores, símbolos, fontes que você utiliza, tudo, absolutamente tudo é comunicação. E a gente precisa entender um pouquinho de cada um desses elementos para que a gente consiga comunicar exatamente o que a gente deseja para a nossa audiência. Hoje a gente vai falar sobre cada um desses elementos e como a gente pode compor da melhor forma a nossa comunicação para que a gente consiga passar a imagem e a mensagem que a gente quer para a nossa audiência. Começando, a gente pode falar um pouco de psicologia das cores. Cada cor, ela tem o seu significado. Quando você compõe as cores, essa composição também possui um significado. Então, vamos colocar alguns exemplos, né? A gente pode pegar algumas marcas para ficar mais fácil de você visualizar. Por exemplo, o Google. O Google usa 3 cores primárias e uma cor secundária. São elas azul, vermelho, verde e amarelo. E o que cada cor dessa comunica? Vamos lá. O vermelho comunica energia, velocidade. O amarelo comunica sabedoria, alegria, conhecimento. O verde comunica natureza e esperança. E o azul comunica lealdade e confiança. Juntas, essas cores, elas compõem a identidade visual do Google, que faz com que tenha também, além desse aspecto das cores, a gente vai ver também o aspecto da fonte, que as marcas utilizam também para passar uma mensagem que tem a ver com o que ela quer comunicar enquanto marca. Porque tudo é linkado. Tudo faz parte da sua comunicação. Então você tem que observar cada elemento que você está mostrando para sua audiência, para o seu público, porque tudo vai fazer diferença na forma como a sua marca é percebida na cabeça das pessoas. Já a Amazon, ela utiliza 2 cores na sua logomarca, o preto e o amarelo. E o que essas cores comunicam? O amarelo, a gente já viu, comunica sabedoria, alegria, otimismo. E o preto comunica poder e anonimato. E aí, o que a gente pode notar dessa comunicação? Que a gente vai ter a sua mercadoria entregue de forma feliz, né, pelos entregadores e também de forma anônima. Olha que interessante essa combinação de cores para a Amazon. Observe que tudo, absolutamente tudo é pensado. Eu costumo dizer que as grandes marcas não são grandes à toa, porque toda simbologia, e a gente vai ver também um pouquinho de símbolos já depois da psicologia das cores, ela auxilia na composição da comunicação da marca. Então, são esses elementos que em conjunto vão fazer com que você tenha uma comunicação assertiva. Agora a gente vai falar um pouquinho de fontes. O que a fonte da sua marca comunica? A gente tem 4 tipos principais de fontes, a gente vai ver cada um deles. O primeiro é a fonte com serifa. A fonte com serifa é aquela que tem um prolongamento da perna da letra. A gente tem aí algumas marcas que utilizam esse tipo de fonte, que são a Zara, a Tiffany's, a DreamWorks. Elas querem comunicar o que com essa fonte? Observa que ela tem um ar assim um pouco mais sóbrio, não é verdade? Ela comunica tradição, confiança, sabedoria e seriedade. Então, observe que essas marcas, elas prezam por esses princípios, por esses valores. E aí a gente vai observar que existem outras marcas com fontes diferentes para comunicar
outras coisas. A próxima fonte é a sem serifa. A sem serifa, ela ao contrário da fonte com serifa, ela não tem o prolongamento da perna. Dessa forma, elas querem comunicar minimalismo, jovialidade e também modernidade. Agora, a gente tem outras marcas que a gente pode citar que utilizam esse tipo de fonte. São elas o Uber, o Facebook e o próprio Google, que a gente falou também. Então essas marcas, elas prezam por outro tipo de comunicação, que já não tem mais a ver com tradição, tem a ver com jovialidade, inovação, minimalismo, é completamente distinta da fonte com serifa. A próxima fonte que a gente vai ver é a fonte cursiva. Essas fontes, elas são como manuscritos. A gente tem algumas marcas que utilizam esse tipo de fonte. São elas a Coca-Cola, o Instagram, a Cartier, a Unilever. Essas marcas utilizam a fonte cursiva para fazer uma comunicação diferente. E o que essas marcas querem comunicar? Elas comunicam femininidade, elegância, criatividade, simpatia. São esses atributos que essas marcas querem comunicar com a fonte cursiva, ok? Observa que todas as marcas, elas têm esses aspectos aí que vão pautar a comunicação, não somente com cores, mas também com as fontes, ok? Essa foi a terceira. Agora, o quarto tipo de fonte também que auxilia na comunicação das marcas é a fonte decorativa. As fontes decorativas são aquelas que são super diferentes, que são únicas, exclusivas. Elas não têm similares. Elas são feitas propriamente para serem utilizadas por aquela marca. A gente tem aí como exemplo a Disney, também o Nubank, que possuem fontes bem diferentes das demais. E aí, o que essas marcas querem comunicar com esse tipo de fonte? Elas comunicam exclusividade, diferenciação e até também criatividade. Todas essas marcas que a gente viu, cada uma delas utiliza as fontes também para auxiliar no tom que elas querem comunicar ali na sua marca. E além disso, a gente tem também as variações dentro das fontes, ou seja, quais os estilos dentro das fontes que a gente vai utilizar. E aí, gente, olha só, você tem, o primeiro seria o estilo light, ao contrário do negrito, certo? O light é mais clean. Ou seja, quando você utiliza um estilo de fonte light, ele quer comunicar simplicidade, cuidado, delicadeza, que é o contrário de quando você utiliza a fonte negrito. A fonte negrito, ela já quer dar um aspecto mais arrojado, mais de autoridade, força, intensidade, ok? E aí também você tem a distinção de minúsculas e maiúsculas. Quando você utiliza uma fonte maiúscula, você traz mais ainda esse aspecto de autoridade e também de força. Quando você utiliza as minúsculas, você traz um aspecto mais de singularidade, de tranquilidade. Agora, se você utilizar uma fonte em itálico, talvez seja interessante você utilizar se você busque algo que remeta a movimento, porque é essa ideia que o itálico dá. Ele dá uma ideia de movimentação, de rapidez. Então, se você tem uma empresa de courier, talvez seja interessante você utilizar uma fonte itálico, ok? Agora, você também pode querer usar um sublinhado na sua fonte. E o que o sublinhado remete? Ele remete à precisão, a detalhismo, a você ir ali no detalhe. Todas essas características aí que você pode utilizar para suas fontes, elas também te ajudam a reforçar a mensagem que você quer passar. Agora a gente vai falar um pouquinho de tom de voz. O que é isso, Mari? Tom de voz é a forma como você se comunica com a sua audiência. Ou seja, se você está falando
para um público mais jovem, você necessariamente precisa utilizar uma comunicação mais jovem também. Quem sabe também alguma gíria, para que a sua comunicação se conecte com essa faixa etária de pessoas mais jovens, adolescentes e tudo mais. Agora, se você fala para um público que já é um pouco mais velho, talvez não seja tão interessante você utilizar uma gíria. Aquele público ali não vai se conectar com você ou com a sua marca. Agora, o importante é que você seja sempre autêntica na sua comunicação, para que, mesmo que eventualmente você tenha que adaptar a linguagem para o seu público, que aquilo seja de fato genuíno, que você não copie de ninguém, porque hoje com as redes sociais, o mais importante é que você tenha o seu estilo diferenciado de todo o resto, porque é isso que vai trazer autenticidade para o seu perfil. Você construir a sua linguagem única, o seu jeito de se comunicar com a sua galera, com a sua comunidade. Você provavelmente vai ter ali gírias próprias, uma forma de falar que é só sua, e isso vai trazer conexão com a sua audiência, porque eles vão reconhecer que é você ali. E então é muito interessante que você crie também essa linguagem junto à sua comunidade, talvez uma hashtag que só vocês utilizem. Pensa em elementos da comunicação que você pode agregar no seu perfil e que vai também ajudar na construção da sua comunidade, que eles vão identificar como elementos que vocês se comunicam. É como se fosse uma comunicação tribal, que todas as pessoas que fazem parte daquela tribo, elas também entendem a sua linguagem única. E falando de tom de voz, é muito importante que você pegue 3 aspectos ou mais da sua personalidade e você sempre reforce esses aspectos ali na sua comunicação. Então, por exemplo, vou citar 3 características que você poderia ter aí na sua personalidade, né? Enérgica, bem-humorada e líder, digamos. E aí, na sua comunicação, você vai utilizar esses elementos para dar o tom. E aí você vai colocando também essa união de elementos da linguagem com as cores que comunicam o que você quer. E quando você faz essa união, tudo começa a fazer sentido na cabeça das pessoas que te seguem. E você imagina que a sua comunicação ela é um círculo, tá? E cada pontinho que você comunica, ele faz a união desse círculo. As fontes, as cores, o seu tom de voz, tudo isso é mais um pontinho ali que vai fazer a ligação desse círculo completo na cabeça das pessoas que estão consumindo ali seu conteúdo. Por exemplo, se eu fosse uma arquiteta e eu quisesse fazer um post falando sobre tipos de decoração em um apartamento. E aí, sabendo que eu sou uma arquiteta enérgica, bem-humorada e líder, o que eu vou utilizar como elementos da comunicação para ressaltar essas características da minha personalidade, fazendo um link com toda a minha comunicação? Eu posso colocar umas cores mais vibrantes. Minha paleta de cores, talvez eu escolha cores mais vibrantes, como por exemplo o vermelho, que é uma cor que eu utilizo, que tenha tudo a ver realmente com a minha personalidade. E aí eu coloco junto a isso uma linguagem que reflete também o meu jeito de ser bem-humorada. Então eu vou colocar ali, por exemplo, decoração de apartamento, vintage ou modernosa. De repente eu uso essa linguagem assim mais brincalhona, já que eu sou bem-humorada, eu posso utilizar muito bem, eu não preciso ser séria no meu perfil. E aí eu vou utilizar também essa linguagem um pouco mais leve em toda a minha comunicação, no feed, nos stories do Instagram. Essa minha maneira de me comunicar com a minha comunidade, ela vai ter um tom um pouco mais light, um pouco mais leve, e isso vai fazer parte do meu tom de voz, da maneira como eu me reporto à minha audiência,
esse envolvimento, ele vai ser de uma forma mais leve. Agora, a gente já falou de psicologia das cores, a gente falou também de fontes, a gente falou de tom de voz e agora a gente vai falar de símbolos. O que é isso, Mari? Como eu posso usar os símbolos na minha comunicação? Falando um pouquinho de símbolos, a gente pode citar o psicanalista, um dos mais renomados de todos os tempos, que foi Carl Jung. Carl Jung, através do livro O Homem e Seus Símbolos, ele fala da importância que a simbologia tem ao longo das civilizações e das diferentes culturas em todo o mundo. O que são símbolos? Símbolos são as formas como o nosso inconsciente ele absorve algumas coisas do nosso dia a dia e ele transforma aquilo em símbolos. E esses símbolos, eles estão presentes no inconsciente coletivo, ou seja, de maneira geral, as pessoas elas possuem certos símbolos ali que estão sendo passados de geração em geração, sem que as pessoas se deem conta disso muitas vezes. Porque o que acontece é que a gente toma 95% das nossas decisões de forma inconsciente e apenas 5% de forma consciente. Ou seja, nós somos regidos pelo nosso inconsciente. Por aí você tira a importância que é você saber da simbologia no nosso cérebro. Então, falando um pouquinho de símbolos, a gente tem alguns símbolos universais que foram utilizados ao longo das civilizações como forma de comunicação. Por exemplo, o sol. O sol muitas vezes foi associado a renascimento, a divindade. A lua, muitas vezes, a amor, a romance. Cavalo branco é o símbolo do herói. O herói vem montado no cavalo branco. E também você tem o mito do herói muito presente ao longo das civilizações, que é, na verdade, a pessoa que deixa de ser um adolescente, uma criança e passa a ser um adulto que vai ali lutar as batalhas da vida. Então, muitas vezes, até os heróis somos nós mesmos, os heróis da vida. Então, por isso que as figuras dos super-heróis, elas são tão fortes, porque o mito do herói, ele existe desde que o mundo é mundo, desde os nossos antepassados. Além do herói, existem outras figuras arquetípicas também que são simbólicas na cabeça das pessoas. E aí a gente vai ver então na prática como as marcas utilizam essa simbologia para passar o que elas desejam comunicar para o seu público. Por exemplo, a gente tem aí a Apple. A Apple é a famosa maçã mordida. Quando a gente observa a logomarca da Apple, a gente nota que a maçã simboliza o quê? Ela simboliza o fruto proibido, a maçã mordida do jardim de Adão e Eva. O que acontece é que a gente já nota um quê de marca fora da lei, marca inovadora. Isso que ela quer comunicar. Uma marca que quebra padrões. Tanto é que, quando a Apple surgiu, ela veio com essa comunicação muito forte porque ela queria justamente fazer uma oposição, um contraponto à IBM, que era, na época, a marca mais forte no mercado. E a IBM, ela tinha muito ali arraigado na sua comunicação o arquétipo do governante, que é aquele tom mais sério, mais contido, mais solene, que foi o inverso que a Apple quis trazer na sua comunicação, mais arrojada, inovadora, quebrando padrões. Tanto é que quando a Apple começou toda a sua campanha de anúncios de TV, ela mostrava ali os jovens que eram
fora da lei, entre aspas, e em oposição aos nerds da IBM. E aí depois isso se consolidou quando a IBM teve uma queda e a Microsoft começou a ser a grande vilã da história da Apple, mas a Apple sempre teve essa comunicação, até através do seu slogan, de ser inovadora, diferente. Por exemplo, o seu slogan era Think Different, ou seja, pense diferente, justamente para fazer uma oposição à IBM, porque o slogan da IBM era Think, ou seja, pense. Aí vem a Apple e fala, não, pense diferente, não é simplesmente pensar. Então, é esse arquétipo fora da lei que a Apple sempre utilizou na sua comunicação, ele se consolida em todos os aspectos, através da sua maçã mordida, através da sua comunicação ali nos seus anúncios e também na forma como ela se apresentava ao mercado, dizendo que não era mais um computador, que na verdade o computador ele poderia ser acessível para qualquer pessoa e você poderia ter o computador do jeito que você quisesse. Então, eles colocaram cores, trouxeram esses elementos de novidade, inovação no design. Observa que ela utiliza todos esses elementos para fazer uma comunicação única e autêntica, que queira passar a imagem que ela deseja para sua marca. Um outro símbolo também que a gente pode observar nas grandes marcas é na logomarca da Starbucks. A Starbucks ela tem ali a sua logomarca como, não sei se você já observou, mas é uma deusa do mar, é como se fosse uma sereia. E aí, o que ela quer comunicar? Primeiro que essa sereia ela é verde. E a gente também tem esse aspecto de natureza, meio ambiente, né, na cor verde. E a deusa do mar, ela traz essa simbologia de perigo, ao mesmo tempo um quê de aventura. E quando você observa um pouco mais a comunicação da Starbucks, você nota que toda vez que você entra numa cafeteria Starbucks, ela não está muito bem ornada como uma cafeteria tradicional. Ela veio justamente para quebrar padrões. Observe bem a próxima vez que você for numa cafeteria da Starbucks, que você vai notar que ela não é uma cafeteria convencional. Ela tem toda a ambientação dela como se fosse um navio a vapor. Aqueles canos subindo ali pelas paredes. E você também vai observar que você está na fila e aí você está esperando para ser atendida e você já vai pensando ali em qual opção que você quer explorar, né? Porque tem tantas opções de cafés diferentes que não é simplesmente um café, é toda uma experiência envolvida ali. Também tem a questão de colocarem o seu nome escrito de forma errada. Então tudo é pensado para que você tenha uma experiência diferenciada. E essa simbologia toda que eles colocam na marca nada mais é do que um arquétipo do explorador. Observa que você está explorando um ambiente ali, que você está como se fosse dentro de um navio, e aí tem a deusa do mar e toda essa simbologia que a gente pode observar na comunicação da Starbucks. Agora, a gente pode observar também a Disney. Ela começa na sua logomarca com ali as fontes já, de certa forma, fontes super diferentes, criativas, que a Disney utiliza, e também um quê brincalhão, um ar lúdico ali na sua comunicação. E a Disney, ela quer que você seja criança, que você se divirta nos seus parques. É isso que ela propõe. E aí, observe que tudo que ela comunica faz parte desse ambiente lúdico e também trazer um encantamento para os seus clientes. Quando você vai no parque da Disney,
que se você deixar alguma coisa cair no chão, não demora muito para que um atendente ali, né, uma pessoa ali do staff, venha, pegue aquele objeto que caiu no chão e coloque numa lixeira. Eles têm todo um cuidado e toda a comunicação que eles passam é realmente que eles querem trazer alegria e encantamento, que você esqueça o mundo exterior e que você se concentre ali na experiência. Observem que todas as grandes marcas, elas têm uma unidade na sua comunicação de forma global para comunicar os valores que eles possuem enquanto marca. Da próxima vez que você entrar no Instagram, olha o perfil da Apple. Eles lá não estão preocupados em ficar te vendendo o tempo inteiro o iPhone, o Apple Watch ou mesmo o iPad. Na realidade, o que eles fazem é mostrar o mundo através das lentes de um iPhone. E aí, o que a Apple quer com isso? Ela quer gerar em você um sentimento, uma emoção. Então, ela mostra uma pessoa ali com algum tipo de emoção, ela mostra um bicho e as fotos com muita qualidade. Além disso, ela também dá dicas de como você tirar fotos melhores, como fazer vídeos e tudo mais. O objetivo da Apple, na realidade, é gerar em você um sentimento, uma emoção, para que isso traga uma conexão com a marca, que é algo muito mais profundo do que ela querer simplesmente te vender o tempo todo. Porque a gente sabe que aquele perfil que só vende, ele na realidade não gera conexão com as pessoas. Além de vender, você precisa também engajar, você precisa conectar. E a conexão ela é feita quando você mostra verdadeiramente que você se importa com as pessoas. E se você trabalha com a sua marca pessoal, você é um fotógrafo, uma fotógrafa, ou quer ser um ou uma, você precisa, além de, obviamente, mostrar o seu trabalho na fotografia, hoje em dia as pessoas estão buscando muito conteúdos de utilidade. Conteúdos que você vai ajudar a outra pessoa a executar aquelas tarefas. Você vai tirar ela de um ponto A para um ponto B. Você vai aumentar o nível de consciência das pessoas. Ou seja, se você está ajudando no seu perfil outros fotógrafos ou mesmo pessoas que gostem de fotografia, que sejam admiradores da fotografia, mas não querem ser fotógrafos, o legal é também você compartilhar dicas práticas para as pessoas de como tirar melhores fotos, como utilizar a luz a seu favor, como você utilizar aplicativos para melhorar as suas fotos. Enfim, você pode dar uma série de dicas para as pessoas que vão ser úteis. Isso vai ser um motivo a mais para a pessoa te seguir. Além de admirar o seu trabalho como profissional, ela vai ter ali um motivo a mais. Dentre tantos conteúdos hoje nas redes sociais, você ajudando outras pessoas, isso vai ajudar com que a pessoa enxergue o teu conteúdo, o teu perfil, como sendo interessante e ela queira te seguir. Para resumir a nossa aula de hoje, a gente viu a importância da psicologia das cores, das fontes, do seu tom de voz e dos símbolos na sua comunicação, já que tudo comunica. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que te ajude muito aí a partir de hoje para você realmente ter uma comunicação muito mais assertiva. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.